Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ e hoje é 1º de fevereiro. Eu li nas redes que janeiro nunca acabava. Pra mim até que passou rápido, eu tava de férias. E porque eu tava de férias eu consegui ler um pouquinho mais. Na real tem toda uma história aí. Ano passado eu perdi muita leitura, assim. Eu tava sem vontade, não me sentia motivado, tava sem energia, blá blá blá. Mas aí o que que aconteceu? No final do ano eu tomei vergonha na cara, fui na oculista e daí ela me receitou e eu agora estou usando as lentes multifocais de senhor velhinho, né? Porque, tipo, eu não conseguia mais ler com as lentes antigas. E, cara, quando eu coloquei os óculos novos, mudou tudo. Daí aconteceu que em dezembro eu já tinha começado a retomar uma leitura, né? Eu peguei, foi no meio de dezembro, 15 de dezembro, eu peguei os óculos novos. Foi uma sensação muito engraçada de você não estar enxergando e de repente você passar a enxergar em Full HD, né? E daí, janeiro, eu li algumas coisas e eu achei que era legal de mostrar aqui. Então, para começar, primeira leitura de janeiro, né? Eu começo com isso aqui, cara. Essa caixinha aqui, O Incrível Hulk, coleção histórica Marvel, que eu tinha comprado há bastante tempo. O que, que é isso aqui? Isso aqui são. Cara, essa caixinha é legal, mas às vezes ela atrapalha um pouco. São 4 volumes, né? Com as histórias do Incrível Hulk, no caso aqui com o roteiro do Bill Mantlo, e aquela fase em que o Dr. Banner tinha assumido, né, a inteligência do Hulk, o corpo do Hulk e tal. Isso aqui é Secret Wars, é 1980, mais ou menos, assim, 81, 82. Dezembro eu já tinha lido as outras caixas dessas daqui, essa aqui foi a última que eu li. E ela precede daí. Daí entre essa e as outras eu li isso aqui. Infiel, né? É da editora Pipoca e Nanquim, uma história de terror bem bacana, bem legal, assim. Eu curti bastante. Quero ver se eu gravo um vídeo em breve sobre isso aqui, né? Fiz a minha Infiel ali no meio, mas seguindo lá com a minha febre de Hulk, né? Que eu já estava lendo em dezembro, fui lendo as historinhas lá. E daí aqui, pós-fase do Hulk inteligente lá do Bill Mantlo, ele assina a clássica saga da Encruzilhada. Isso aqui foi muito legal porque eu era criança quando eu peguei uma ou outra história dessa saga, né? E foi muito bacana, tipo, reler ela agora de uma vez só, assim. Quero ver se eu não faço uma série sobre essas histórias do Hulk ainda, que eu achei divertidas. Depois da Encruzilhada, o Hulk volta e daí tem as histórias do John Byrne, que ele divide o Hulk e o Banner, né? Faz 2 entidades separadas. Gostei muito dessa edição, só que daí ela tem um problema que eu lembrava, mas eu não tinha dado muita bola, que é o Byrne larga no meio, né? Ele tem desavenças com os editores, ele larga no meio. E daí o que, que a gente tem? A gente tem aqui o Hulk de volta ao cinza, que o Al Milgrom assume. É nessa historinha aqui que a gente vai ter, nessa sequência de histórias aqui, né? Que a gente vai ter uma sequência clássica lá, que o Hulk enfrenta uma senhorinha que sabe Aikido e ela derruba ele. Bem divertido. Mas essa fase do Al Milgrom, ela é meio que qualquer coisa, assim. Depois nos bastidores você vai ver, ninguém queria assumir o Hulk, o pessoal tava sem interesse e tal, né? Mas essa fase do Hulk cinza aqui, de volta ao cinza, que abre pra gente ter aqui a leitura do meu primeiro ônibus, o primeiro ônibus que eu li, né? Olha que fofo, né? O Hulk cinza do Peter David. Cara, essas histórias aqui, elas foram publicadas, eu comprei no formatinho, acompanhava quando eu tava fazendo meu 2º grau, lá no comecinho dos anos 90, assim, cara. Ler isso aqui foi uma delícia de relembrar. Eu ainda tenho os formatinhos, mas, cara, apesar de ser pesado, né, cara? Porra, são 1000 e poucas páginas, é meio chatinho pra ler. Mas, cara, ver num tamanho grandão, assim e tal, foi muito legal, foi muito bacana. E esse aqui é um outro que um dia eu quero ver se eu faço um vídeo mais detalhado, assim. Então, o Hulk cinza, comecinho, né, do Hulk cinza do Peter David ali, bem legal, curti pra caramba. Aí, terminei a minha fase de Hulk, terminei a minha febre de Hulk, daí pro que eu fui? Mantive o Verde. Fui pro Jamba, tem vídeo aqui no canal. Livro bem bacana do Daniel Paiva, bem legal. Depois do Jamba, eu fiz uma releitura do Bruno Sillig, o Market Garden. Cara, eu li isso daqui,
porque eu tinha visto um texto do Érico Assis falando sobre o Bruno, isso foi lá no comecinho de janeiro, daí já fui atrás também. Tava com ele aqui, reli, bem bacana, bem legal, recomendo. Daí depois, Samantha Flor, esse aqui é o livro que ela lançou, comprei aqui na Bienal de Curitiba, né? Tem autógrafo aqui dela, assim, e tal, bem fofa. Ah, bem querida. E é uma história muito legal, né? Cara, eu diria que ela é voltada para o público infanto-juvenil. Daria uma idade, assim, de 10, 12 anos para o leitor desse livro, para a leitora desse livro. Mas é daqueles, assim, que, pô, eu, marmanjão aqui com 50, li e curti, assim. Achei bem maneiro. Acompanha o crescimento da pilha. Aí depois disso, deu saudades do Hulk, fui lá e reli o Hulk Grand Design, que foi uma outra perspectiva, porque daí, cara, eu cobri, lendo esses volumes aqui, eu cobri pelo menos uns 10, 12 anos de história do Hulk, né? Que não é tudo dos 50 que o personagem tem, mas esse livro aqui, putz, cara, feito por fã, ou pelo Daniel Krug, né? Pelo Jim Hugg, cara, eu curto pra caramba, assim. Essas coleções Grand Design, elas apresentam um resumão da história inteira dos personagens, né? E nesse caso aqui, ele trabalha muito com linguagem gráfica, com... Cara, ele coloca as capas, ele faz uma brincadeira. A história de um grupo de jovens que atravessa a fronteira do Brasil para a Argentina, lá pelos anos 90, para ver o último show do Ramones, né? Então é um período histórico, específico. O Fred Rubin conta que ele fez toda uma pesquisa, fez um estudo das roupas, do jeito de falar, aquelas coisas bem específicas aqui do lugar da fronteira. Cara, bem legal, bem maneiro, assim, curti, valeu o trabalho, assim, né? Aí nós temos aqui outra releitura, O Inteiro Pesa Mais que a Metade, um livro da Carol Ito, pela editora Universos, na qual ela vai falar sobre questões de saúde mental, né? É um livro bem interessante, porque, tipo, acho que ela deve ter publicado isso aqui no Instagram, eu imagino. Eu não sou de acompanhar histórias no Instagram. Deveria, mas eu não sou. Eu não me sinto confortável de ler no Instagram. Então eu prefiro pegar os livros, assim. Mas aqui o formato que ela faz, provavelmente isso aqui era para ser lido no Instagram. Minha opinião, funciona melhor, né? Eu prefiro ler aqui no papel. Uma história bem bacana, uns depoimentos, umas ideias muito interessantes da Carol, assim. Aí, também, da Bienal de Quadrinhos, peguei A Colher, da Cora Ottoni, já tinha gravado um vídeo aqui, né? Outra publicação independente, fininha, mas com bastante conteúdo. Tem uma ideia aqui bem legal. Tem vídeo ali no canal, se você quiser procurar. Acho que eu vou deixar um link depois. É que é tanto livro, tanta coisa bacana. Esse aqui é o pré, né, da coleção Conrad Apresenta, né, da editora Conrad, Quadrinhos para Todos, né? Precinho bem acessível, e aqui é o material do nosso amigo Max Andrade, né? Material bem legal, cara. Uma das primeiras histórias dele, tem os rascunhos aqui, né? Mas é muito interessante porque ele explica a gênese dessa história, né? Bem do começo da carreira dele. E o Max é um cara que eu gosto de acompanhar, assim, de ver o que ele produz. Ele é bem interessante como autor, assim. Daí também um clássico, outro clássico, né? Essa história aqui é do Jeff Costa e do Rafael Calça, os autores, né, das premiadas Graphic MSP do Jeremias, né, que fizeram bastante coisa legal, La Dançarina, Medalha Roseira e Engenho e vários outros, né? Eles têm muita coisa bacana, mas isso aqui é um dos primeiros trabalhos deles, né? Tinha sido publicado na revista... Ai, meu Deus do céu, agora eu não vou lembrar o nome da revista, que a gente não pode deixar essa informação sem falar, né? Isso aqui foi publicada na revista Front, originalmente, né? E a história de um rapaz, né, que acorda numa manhã e ele vai viver uma situação extraordinária. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Teve um bafafá bacana sobre essa história, sobre o fato dela ter sido ou não vítima de plágio, né? Sinceramente, vendo a obra que acusam de fazer plágio, entendendo toda a situação que existe, e vendo essa obra aqui, eu sinceramente acho elas bem diferentes. Polêmica, né? Mas eu acho assim, tem um conceito ali no meio, mas o modo como eles conduzem aqui é melhor
Bom, falei, né? É melhor do que aquilo que eu vi lá na outra, né, na supostamente cópia, né? É mais sucinto, mas é outra proposta, cara, é outra coisa. Isso daqui, não sei, velho, eu não sei. Se eu fosse dizer, eu não diria que foi plágio, não, mas o conceito básico tá ali no meio, assim, né? Tem muitas diferenças ali, né? Aí o 9mm, esse aqui me pegou bastante, gente. Do Paulo Bruno, também coleção HQ para todos, da Conrad. Coisa finíssima, cara, assim, bem pancada. Se vocês puderem, deem uma olhada, né? Temos aqui o clássico reeditado A Noite dos Palhaços Mudos. Essa edição aqui tá bem bacana, porque essa história dos Palhaços Mudos eu acho incrível. Eu acho que a Laerte dá uma aula de linguagem sequencial. Teve uma continuação da Noite dos Palhaços Mudos que não está aqui, mas daí tem a terceira parte. A continuação, a própria Laerte não curte muito, assim. Ela fala que então acho que eles excluíram por uma questão editorial. Mas a terceira parte tá aqui e é muito bacana, dá um encerramento legal pra história, assim, eu curti bastante. O que eu gosto muito aqui é como eles pegam, como a Laerte transmite e expressa muito bem a linguagem da palhaçaria, cara. É bem maneiro, né? Aí aqui mais um independente, também peguei na Bienal de Quadrinhos, né? Indie, de Dani Bolinho e Leonardo Imura, né? Uma história que é colorida e é muito bacana porque é meio que um conto ilustrado, é um quadrinho que meio que viaja entre a ideia da página de quadrinho, mas também do conto ilustrado, né? Tem uma história toda, uma prosa que vai sendo ilustrada pelas sequências. Daí de novo do Rafael Calça, agora com o Jocks, Fim da Noite, da Dark Side Books. Outro livro muito bacana, relato. É uma ficção, mas é uma ficção que você vai encontrar muita verdade aqui nela. Vai encontrar a vida de muita gente presente aqui. Bem forte, bem poderosa, assim. Aí vamos seguindo. A nossa queridíssima Aimee de Jong, Honey Boozer, né? Também acho que foi um dos primeiros trabalhos dela. Muito legal a história de um camarada aqui, né? Que ele vai ter, ele é um observador de pássaros, aconteceu um evento no passado dele, e daí nós vamos acompanhar ele hoje, lutando para manter a livraria do pai aberta, e lá no passado, um trauma que ele viveu na adolescência, né? Então, vale para descobrir, quero ver se eu gravo. Cara, você vai perceber que é bastante coisa aqui, né, para gravar videozinho assim, quero ver se eu consigo gravar pelo menos de alguns dos meus favoritos. Esse Mal-Estar aqui, de Anthony Mallard, com tradução da minha queridíssima Maria Clara, né? Deixa eu só confirmar. É, Maria Clara Carneiro aqui. Só queria confirmar se é. Mas, cara, outro trabalho bem legal. Jovens, uma comunidade, uma cidade pequena, provavelmente hemisfério norte, não sei se é Estados Unidos ali, provavelmente ali na Europa. E assassinatos e violência e... Porra, é um trabalho que eu achei legal, assim, vale pra... Recomendo. O Carmen, que eu amei, né? Gravei vídeo aqui no canal, foi o primeiro vídeo do ano. Gravei no mesmo dia que eu li, achei muito legal, né? Temos aqui outro que me surpreendeu e me fascinou, a Mecânica Celeste da Comic Zone, gente. Esse aqui tem umas sequências de ação sensacionais, eu quero ver se eu gravo um vídeo sobre esse livro aqui, que ele é pô, bem aula de arte sequencial, assim. Aí nós temos aqui Bancarrota, de Eric Baquet, que é um autor brasileiro. Eu olhei, achei que era estrangeiro, assim, né? Pelo título, pelo nome, Eric Baquet, eu achei que era... Mas aí é do projeto, né? Narrativas Periféricas, com a editora Mino, né? Cara, um trabalho bem bonito, preto e branco, bem noir, assim, né? Bem interessante, assim. Que mais nós temos? Ah, sim. Falaram bastante desse livro aqui, Como Pedra, né? Do Lucas Jonathan. E, cara, ele é tudo o que falaram, cara. Esse livro aqui é pesado, é uma pedra pesada, assim. Fome, desilusão, desespero, desengano, existência, né? Uma existência pesada, uma existência dura, né? A religiosidade atravessando isso tudo, o fanatismo, as ilusões. Cara, excelente livro. Do Mário César, queridão, O Nosso Bendita Cura.
ele vai falar sobre a história de um sujeito, né? Ou, deixa eu ver se eu me lembro o nome do nosso amigo, Acácio. O Acácio, que nasce lá nos anos 60, 70 e vai crescendo, e daí o Mário vai contando a história dele, a relação dele com a família conservadora, o pai militar. E o Acácio é homossexual. Daí, como que, dentro de um contexto religioso e conservador, ele cresce, né? As tentativas de cura. Cara, é bem traumático, é bem poderoso, bem dramático, assim. Achei muito legal, assim. Manuel Montano e o Manancial da Noite é uma história do Miguel Ângelo Prado em cima de um programa de rádio que era gravado. Cara, esse aqui, eu tava num embalo de leituras. Esse aqui, ele me parou, né? Ali eu tive que parar. Deixa eu até mexer aqui um pouquinho a câmera. Aham, para aparecer o incrível Hulk ali embaixo. Mas olha só, cara, esse aqui, eu não sei, eu quero ver se eu gravo um programa sobre ele, eu tô pensando, porque é foda falar que eu não gostei de uma coisa do Miguel Ângelo Prado. Então eu quero pensar muito bem antes de falar que eu não gostei. Mas eu acho que eu não gostei. Mas coisas para raciocinar, né, para elaborar, assim. Da Conrad, cara, bastante coisa da Conrad. Um abraço pro pessoal da Conrad. Better Angels, as melhores virtudes. Uma aventura de Kate Warne com desenhos do G.G. Shaw, ou da G.G. Shaw, e do Jeff Jansen, o roteiro. Esse cara, Jeff Jansen, é roteirista da série do Watchmen, da HBO, cara. E dá pra perceber aqui. Eu acho que essa história ela podia ser um pouco menor em algumas partes, assim, podia ter sido mais enxuta. Mas, por outro lado, o desenvolvimento dos diálogos, dos personagens, das situações, é muito bacana. É muito bem trabalhado, né? E a G.G. Shaw manda muito bem, assim. Ela já tinha lido outro trabalho dela, o Made in Coreia, que também é da Conrad. Tem vídeo aqui, no Kitnet. Bem bacana. Os Pássaros da Lark. Cara, esse livro também, tem vídeo aqui, o Escama falou sobre ele. Esse livro aqui é muito maneiro. São histórias que a Lark tinha publicado, né? Ela publica nas redes sociais, Twitter, Instagram, mas aqui tá compilado de uma maneira ordenada. Foi até engraçado que eu descobri, outro dia eu tava olhando, a Lark sempre aparece na minha timeline, apareceu uma página dos pássaros que eu fui procurar e não tá no livro. Ela não colocou na edição. Um dia eu quero ver se eu pergunto pra ela por quê. E esse aqui é um livro tão bacana que eu quero ver se eu não gravo mesmo um vídeo também. Apesar do Escama já ter falado, né? Tem aqui no canal, mas é um livro que é... Cara, dá vontade de falar dele, assim. É bem, bem legal. A gente fez o It Club com ele, né? Esse Sem Medo é da editora Peirópolis. Editora Peirópolis. Achei muito bonita a capa. Peguei. Só que, cara, ele é bem curioso, porque ele é feito por... acho que o desenhista é brasileiro e o roteirista é italiano. E eles falam em uma história sobre o Brasil dos anos 50. E é muito engraçado ler, porque eu tô acostumado com leituras, o Marcelo Quintanilha, Marcelo de Salete, Elodângelo. São pessoas que falam sobre o nosso cotidiano, sobre a nossa realidade brasileira, cada uma com a sua voz. E isso aqui era muito estranho, porque eu sentia que era um estrangeiro falando da realidade brasileira, na construção dos personagens e tal. Mas é uma história bacana, eu gosto muito da arte, né? Acho que vale a pena dar uma lida, né? Bem legalzinha. Finalmente eu terminei de ler Os Sementes. Os Sementes é um livro da Inocente, do David Aja, que tem uma arte fantástica. O Escama gravou um vídeo aqui também. Eu só fui ver o vídeo dele depois que eu terminei de ler Os Sementes. Eu tentei 3 vezes ler isso aqui, sempre parava no meio, e dessa vez eu consegui até o final, óculos novos, né? Mas esse aqui talvez um dia eu também fale também. É uma história que eu gosto, mas tem alguma coisa na narrativa da Inocente, não é daqui, é de tempo, que eu leio e eu não sei, cara. Parece que é truncado, parece que a coisa não funciona, assim, sei lá. Coisas que eu preciso elaborar também. Quando você vai falar uma crítica de alguma coisa, é legal elaborar, assim. Por quê? Por quê, né? Eu tô com uma sensação estranha e ainda não sei expressar essa sensação. Quero ver se eu... né? Aqui tem 2 pequenininhos, 2 edições de bolso do amigo Danier, né? Ele é um amigo da minha companheira, a Rosana, né? Ele tinha passado para ela, esses exemplares são delas, e ela passou para eu dar uma lida, assim, que o trabalho dele é bem legal, bem bacana, recomendo bastante. Estamos chegando no final, calma.
Os Gatos do Louvre. Cara, Taiyo Matsumoto é o meu autor favorito de mangás, assim, cara. Ah, mas One Piece... Cara, One Piece tá lá, tem bastante gente gostando, tem todo mundo dizendo que é a melhor coisa do mundo, tá cheio de méritos, mas nem só de One Piece vive os quadrinhos japoneses, né? Tem mais coisas para ver. E esses Gatos do Louvre aqui, o Taiyo Matsumoto lá do Ping Pong, do Tekken Kinkrit, né? Do Sunny, né? Cara, tem um monte de quadrinho bacana desse cara, e esse aqui é um que ele vai pelo Fantástico, e é muito bom. Isso aqui eu quero ver se eu gravo ainda um vídeo, porque eu achei muito bom. Né? Finalmente, Patos, da Kate Beaton. Esse aqui eu li... Cara, terminei de ler ontem, assim. Achei muito legal, né? Cheio de gatilhos, cheio de violência, cheio de desconforto, mas, né, tá na... Eu acho que, apesar do desconforto que causa, acho que é esse até o propósito, assim, mas ela escreve muito bem, assim, é um relato, uma contação de história biográfica muito interessante de um período que ela trabalhou nos campos petrolíferos lá no Canadá, né? Então, vale a leitura. Também tem vídeo desse daqui, o Escama também falou dele aqui no canal. E, finalmente, do Pablito, que eu terminei de ler ontem. Na verdade, eu ainda li a última história hoje. Eu comecei ontem, ainda tô colocando como história de janeiro, né? O Pablito me mandou, muito obrigado, Pablito, Conversas em Porto Alegre, né? Livrão. Cara, esse aqui eu quero gravar um kitnet, eu vou falar mais dele, mas puta livro. E é isso aí, minha gente. Essa aqui é a minha pilha de leituras de agora de janeiro. Tava de férias. O pessoal reclamou bastante que janeiro era um mês interminável, mas eu estava de férias. E o problema das férias é que elas terminam. Acabou ontem, eu tenho que voltar para a universidade, tenho que voltar para as reuniões. Mas enfim, é trabalho e eu curto o que eu faço, né? Então vamos lá, né? Tanta coisa aqui de trabalho, né? Patos, o livro dos pássaros, Conversas de Porto Alegre mesmo. Tem muita coisa que fala sobre esse mundo de trabalho. Mas esse foi o meu Leituras de Janeiro. Deve ter dado um vídeo meio monstro. Vai ter alguns cortezinhos ali, porque eu tive problemas com a câmera. Tive que formatar o computador de ontem para hoje. Então estamos reiniciando aqui. Espero que tudo funcione bem. Torço para isso. Gente, muito obrigado pela atenção. Desejo a vocês agora, começando, né? Terminamos janeiro, então ainda vem o carnaval, né? Ainda estamos na área nebulosa. Mas aproveitem bem o carnaval, aproveitem esse mês de fevereiro. Eu espero que vocês fiquem bem, né? E semana que vem estamos de volta aqui com mais vídeos. E amanhã, não esquece, dia 2, Escama tá aí falando de algum quadrinho bem bacana. Até mais, pessoal!